queria agradecer, né, o convite para estar aqui, o convite da UNCM do Rio de Janeiro, da minha colega Adriana, dizer que é um grande prazer, né, eu tenho um apreço imenso pela escola pública, pelo professor da escola pública, então, para mim, faz muito sentido, né, estar aqui, é o que dá sentido, inclusive, à nossa atividade na academia, né? O professor poder estar comunicando com o professor, trabalhando na formação de professores, sentir o chão da escola, né? Que o professor para a gente o chão da escola, né? Então, muito obrigada, tá? Bom, eu sou estudiosa do Henri Vallon, e tudo que eu vou falar, eu não vou falar muito da teoria dele, mas tudo que eu vou falar vamos dizer, parte da compreensão de afetividade a partir da teoria dele. O Henri Vallon foi um médico, né, que produziu nas áreas de psicologia e de pedagogia. Ele fez estudos sobre a criança e seu desenvolvimento, né? E ele produziu, então, uma teoria de desenvolvimento, né, que divide o desenvolvimento em etapas, assim como Piaget, né? Produziu uma teoria sobre as emoções e teorias pedagógicas que ele expressou num plano que não chegou a ser implantado na França, mas é bastante famoso, o plano Langevin-Vallon, que teve repercussões aqui no Brasil, muito nas escolas públicas, nas escolas de aplicação, né, das universidades, nas escolas vocacionais, né, e que deixa rastros até hoje, né? É um francês que produziu muito entre as duas grandes guerras e a produção encontra hoje atualização, né, pelas neurociências, né? Ele, naquela época, por observação, chegou à conclusão de várias coisas hoje que são confirmadas pelos novos conhecimentos da neurociência, tá? A primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é que a afetividade, né, não é afeto, não é carinho, né? Quando a gente fala em afetividade, a gente não está falando em ser carinhoso, em ser atencioso, embora isso seja muito importante e eu valorizo muito. Tudo que a gente faz que está baseado nas emoções diz respeito à nossa afetividade, né? Então, ela inclui tanto carinho, afeto, apreço, como inclui raiva, distanciamento, negação, né? Isso são afetos. E essa afetividade é o que é responsável por nos ligar aos outros, né? É o que nos torna seres capazes de viver com, de estar com, e nos coloca em como viver com, né? Nos dá uma forma, uma maneira de viver com, né? É a base do convívio social, né? Portanto, e regula toda a vida. A emoção desequilibra, como é que a gente restabelece o equilíbrio, como é que isso é despertado por situações externas, né? E também por situações internas. E a gente sabe que estas funções foram desenvolvidas ao longo do desenvolvimento da espécie para preservar a sobrevivência e para nos garantir equilíbrio e adaptação ao meio, né? Então, se a gente pensar que a emoção nos liga ao outro, foi desenvolvida para nos adaptar ao meio, para nos ajustar à circunstância, para nos garantir formas adequadas de reagir à circunstância, né? As emoções são o grande regulador da vida. Então, são as emoções que regulam o professor, são as emoções que regulam os alunos, o comportamento dos alunos, são as emoções que regulam as relações, todas as relações dentro da escola, do sistema educacional, então, dos professores com os colegas, dos professores com os alunos, com os gestores, com todos os profissionais que estão nas redes, né, nas redes educacionais.
e regulam, como a Adriana falou, o processo de ensino-aprendizagem. Então, embora elas tenham sido, por muito tempo, renegadas ao segundo plano, né, porque a gente atribuía culturalmente maior importância às funções cognitivas, à razão, dissociava, né, a emoção e considerava, inclusive, a emoção como perturbadora, né? Não, eu não posso deixar o meu coração tomar conta de mim, eu preciso usar a cabeça, né? A gente usa essas expressões, eu tenho que manter a minha cabeça no lugar, né? A gente sabe que não é assim, cabeça e coração, né? Tá tudo, as emoções estão por todo o corpo, né? E elas são o grande pano de fundo para as grandes tomadas de decisão, para as nossas ações, são elas que nos aproximam, nos distanciam de tudo, né? Então, dependendo da maneira, né, como eu chego, eu transmito isso pela plasticidade do meu corpo, pela plasticidade da minha voz, pela minha expressão facial. Então, eu torno isso perceptível, como diz o Damasio, o corpo é o teatro, né, das emoções, onde aparece expresso, né, o que você está vivendo emocionalmente, mas ela é muito contagiosa, nos faz rir com, chorar com, nos emocionar com, né? Eu sou capaz de ver um filme e entrar naquele personagem, me ver naquele personagem e chorar com ele, me emocionar com ele. E sou capaz de odiá-lo também, né? Mas por quê? Porque eu me identifico com alguma situação que me coloca numa posição e me faz me identificar com um outro personagem e odiar aquela atitude, enfim. Então, a emoção, por ser contagiosa, ela é o fundamento da empatia. Ela é exatamente o que me permite compreender o outro, né? E até dizer de uma forma assim, né? A gente fala uma coisa muito arrogante, que é assim: se eu fosse você, a questão é que eu não sou você, né? Se eu estivesse no seu lugar, mas eu não estou no seu lugar. Mas a empatia me permite me aproximar deste lugar e do que esta pessoa está vivendo. É este sentimento, é esse contágio emocional que me dá essa habilidade, né? Que me dá essa possibilidade. A gente sabe que existem transtornos que não que fazem com que a pessoa não tenha esta capacidade, né, de ser empático com o outro, de perceber o sofrimento do outro. Só ao perceber o sentimento do outro, a sentir, né, com ele, que eu sou capaz de avaliar as minhas atitudes e de rever as minhas atitudes e refazê-las em função desta empatia, né? E que me permite. Eu acho que se colocar no lugar do outro é um pouco forte, a gente não consegue, porque cada um sabe onde lhe aperta o sapato, né? Um ditado chinês que eu ouço desde criança, né? Meu pai sempre dizia: olha, cada um sabe onde o sapato lhe aperta o calo, né? Porque eu ponho o mesmo sapato que o outro e ele não é exatamente. Mas eu sou capaz de, pela emoção, saber o que o outro está sentindo, mesmo que eu, nesta situação, eu não estivesse sentindo da mesma maneira. E isso é muito importante. A emoção me permite, esse contágio emocional me permite saber o que o outro está sentindo. E aí eu posso pensar, né, se eu me sentiria da mesma maneira ou não, mas posso também entender que cada um tem o seu pé e o sapato vai pegar de uma maneira diferente. Então, é este potencial que nos dá a emoção de nos aproximar do outro, de ter esse poder de compreendê-lo,
é o mesmo que nos faz ter antipatia e afastar do outro e não estar predisposto a entendê-lo, né? Se eu não estou aberto à argumentação do outro, não estou emocionalmente aberto, não adianta ele ter os argumentos encadeados logicamente da maneira mais perfeita, mais calçada, porque o meu emocional não vai me permitir me aproximar dele e entender. Eu não vou concordar com ele, porque a emoção está ali agindo junto com a minha razão e me faz afastar, né? Me faz criar uma antipatia, né? E chego a não compreender, né, a argumentação do outro e não quero compreender. A gente fala, não quero nem ouvir. Isso é muito emocional. E, aliás, quando eu digo eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, né? Isso é baseado na emoção, né? Os gostos são diferentes. Quando eu falo de escolhas, né, as escolhas da gente são feitas baseadas na emoção, que é uma coisa que o Damasio trabalha muito também, e que o Vallon fala também em hábito e escolha. As minhas escolhas, elas são baseadas no que eu sinto. Um exemplo muito simples, né? Eu vou sair, vou escolher um caminho para ir num determinado lugar. Se eu estou com uma outra pessoa, ela fala, não, vamos por aqui. Aí você diz, não, vamos por aqui porque eu gosto mais. Né? Marido e mulher no carro, isso não, eu vou por aqui. O outro, não, eu vou por aqui. Né? Aí você olha lá no GPS, no Waze, no Google Maps, ele te manda por outro caminho porque é mais curto, porque tem argumentos lógicos, né? Mas as nossas escolhas têm os argumentos lógicos, mas tem muito do afetivo, do emocional. Bom, então as relações que se estabelecem são sempre baseadas nessa emoção de aproximação e de afastamento. E, portanto, nas relações de ensino-aprendizagem, a emoção é fundamental, ela é determinante, ela que dá as cores, a emoção assume esse monte de tonalidades, e mais forte e mais fraco, cada cor tem muitos tons, e elas se misturam entre elas, né? E as relações que se estabelecem entre professor, aluno e processo de aprendizagem têm todas essas cores. A maneira como eu me relaciono com o meu aluno pode fazer com que ele goste do objeto de aprendizagem, ou que ele não goste e ele se afaste e por muito tempo e crie, inclusive, bloqueios e dificuldades, né, em relação à aprendizagem desse objeto. Bom, então, se essas relações entre professor e aluno são capazes de aproximar ou de afastar, de facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem, né, eu vou vendo que é fundamental na docência a capacidade de lidar com as emoções e com as relações. Porque a maneira como eu vou me relacionar com o meu aluno, ela está diretamente implicada com se eu vou ser um facilitador ou se eu vou ser um obstáculo no processo de aprendizagem dele, né, entre ele e o objeto de aprendizagem. E, na verdade, a nossa intenção é sempre ser facilitador, ser mediador, né? A nossa profissão é uma profissão perpassada totalmente pelas emoções. E a nossa capacidade em lidar com as emoções e com as emoções dos nossos alunos está diretamente ligada ao como os nossos alunos vão ser capazes de aprender. Né? Bom, isso tudo é muito, acho que é muito bonito, né? E é muito teórico também. Porque quando a gente pensa no nosso contexto,
né? Nós temos que pensar assim, o contexto de 6 meses atrás e o contexto de hoje. Dois contextos completamente diferentes, né? Porque há 6 meses atrás a gente já tinha um contexto complicado, na sala de aula, vários alunos em situação de vulnerabilidade social, com várias questões, tendo que lidar com várias questões ligadas à desigualdade e tantas outras, né? As questões de relação entre os professores, as relações com cada sala de aula, né, que é altamente complexo. A gente já tinha um contexto altamente complexo. De repente, chega a pandemia, vira a vida da gente de cabeça para baixo, né? Na verdade, essa pandemia é uma grande tragédia mundial, uma tragédia sem precedente, né? Outro dia eu estava ouvindo o Renato Giannini, ele diz, olha, isso é uma tragédia pior do que a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial não atingiu diretamente o mundo inteiro, né? Atingiu indiretamente, de formas diferentes, e a pandemia está atingindo o mundo inteiro, né? Nós estamos vendo aqui os problemas que a gente está tendo que pensar em enfrentar de volta à aula presencial, tudo acontecendo na China, acontecendo na Europa e acontecendo aqui, né? Essa tragédia transformou a nossa vida e mais, transformou de um jeito muito abrupto, né? Como, né, vocês mesmos falaram, numa sexta-feira a gente estava na escola, aí a gente recebeu a notícia que segunda-feira tinha que dar aula remota. Nós acabamos de falar que as emoções, elas estão ligadas ao contexto. Então, o que provocou, né, em todos nós essa mudança abrupta de contexto, e de um contexto que já era difícil para um contexto absolutamente assustador, desconhecido, de ameaça, né, de ameaça de ficar doente, de ameaça de morte, ameaça de perder gente querida. Quer dizer, nos coloca numa situação muito instável. A gente sempre falou que o mundo era uma situação de incerteza, de instabilidade, mas hoje, né, eu me dou conta que a gente tinha uma estabilidade, a gente pelo menos tinha ilusão de estabilidade, né? A gente planejava o nosso ano letivo, não é? Fazia um planejamento para o ano e tinha uma previsão de como as coisas iam acontecer, que dia iam começar as aulas, quantos alunos eu ia ter, quantas classes eu ia ter, onde é que eu ia dar aula, né? Quais seriam os meus colegas, quem seriam os meus alunos, né? Então, a gente, embora vivesse também num contexto em que, evidente, a gente nunca pode ter certeza de nada, a gente tinha uma estabilidade que a gente perdeu. Nós estamos vivendo um contexto de instabilidade total, que a gente vai enxergando assim, bom, esta semana, então, continuamos remotamente, vamos esperar um pronunciamento do governo. O que vai ser? Como é que vai ser quando voltar? Esse contexto, ele em si, ele já é suficiente para disparar em nós um conjunto de emoções muito desagradáveis, com as quais a gente não está acostumado, não sabe lidar, e que nos colocam numa posição de muita insegurança, de muita instabilidade, né? E é assim que a gente está. E, de certa forma, a gente tem que continuar vivendo como se não tivesse assim. Isso é muito contraditório. Mas aí eu me lembro, né, da Hannah Arendt, que diz que uma certa dose de alienação é necessária para continuar vivendo. Porque se a gente vive completamente consciente de tudo que está em volta da gente, de toda a desigualdade, toda a vulnerabilidade, de toda a incerteza, né? Se a gente fica o tempo inteiro pensando que, bom, eu sou mortal,
eu vou morrer. Isso vai ser hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser daqui a 10 anos. Quer dizer, se a gente ficar com tudo presente o tempo inteiro, a gente não consegue viver. Então, a gente precisa de uma certa dose de alienação. E é exatamente essa, né, essa alienação que deve ser intercalado com momentos de consciência, porque a gente não pode também viver como louco, como se tivesse, né, vivendo numa outra situação, que pode dar para a gente um pouco de estabilidade emocional, né? Essa instabilidade, né, das emoções e tudo, ela tem dois lados, né? A própria volta às aulas, a volta às aulas presenciais, elas têm um lado assustador, não tem? Quer dizer, por um lado eu falo, Jesus, o que eu vou fazer com 30 crianças, 40 crianças, vão manter distanciamento, vão trocar máscara na sala de aula, um vai chegar com febre, a mãe não vai querer buscar. Quer dizer, tantas coisas que a gente, né, sabe, e que dá um medo. E será que eu vou ficar doente? E vou levar a doença para minha família? E porque eu moro com a minha mãe? Enfim, né? É muito assustador, é muito assustador. Por outro lado, a gente está desejando muito, não é verdade? A gente desejaria muito voltar para uma sala de aula, mesmo que fosse com um distanciamento, e que pudesse ver os nossos alunos. Ia ser muito difícil ver os nossos alunos e não poder tocar em ninguém, né? O que ia ser muito estranho. Quer dizer, eu imagino que enquanto vocês estão me ouvindo falar, vocês estão vivendo, né, toda a instabilidade emocional que a gente está sujeito nesse período todo, né? Que agora, ao falar disso e trazer tudo junto ao mesmo tempo, quer dizer, vai provocando, né? Você sente o susto, sente o desejo, sente o medo, né? Sente a perda, mas enfim. E a pandemia nos trouxe também um novo contexto, né? Esse contexto de aulas remotas, que uma forma muito cruel, né, exigiu uma adaptação instantânea. Porque uma coisa é a gente se preparar e falar, olha, gente, ano que vem nós vamos começar, vamos implantar aí um sistema para os alunos fazerem parte à distância, vamos fazer cursos de formação. A gente tem um tempo, né, para se adaptar. O mundo é mudança, a gente está em constante adaptação. Mas, de repente, essa foi uma ruptura e exigiu, assim, uma adaptação instantânea. O abandono de antigas rotinas e tentar encontrar novas formas de fazer as coisas, né? Criação de abandono de hábitos e criação de novas rotinas. Agora a gente já está um pouquinho mais acostumado, mas a gente começou a perceber, né, que nas aulas remotas nós temos muito presente a questão da afetividade. Isso era uma questão, né? Quando nós começamos a lidar com mediatização de tecnologia, que há mais de 20 anos atrás a gente chamava de novas tecnologias, né? A gente tinha essa preocupação, né, de onde vai ser a emoção, como é que vai ser meu vínculo, né? Eu não vou ter vínculo com os alunos porque eu não estou perto. E aí a gente foi entendendo que não, que a emoção está lá e que a gente faz vínculo sim com os alunos. E eu acho que isso é uma coisa que agora todos os professores estão tendo que perceber e que lidar, né, com essas emoções que são diferentes, não são as mesmas da sala de aula presencial, mas são emoções que nos ligam ou nos afastam da mesma maneira como as que perpassam as situações de aula presencial, né?
E a gente, na verdade, está sendo exigido, está sendo muito exigido. Nós, professores, estamos sendo muito exigidos, né? Eu tenho visto os professores num sofrimento muito grande, num sofrimento porque reconhecem em si mesmo a grande responsabilidade que tem perante os alunos, a grande responsabilidade social, se desdobram para fazer o melhor possível, tem muitas dificuldades, porque muitos não lidavam com tecnologia, não sabiam usar vários recursos, têm grandes limitações, né? Mas estão fazendo um esforço extra, estão sofrendo e estão fazendo um esforço extra. E aí a pergunta, quando a gente fala de afetividade, é como lidar com essas emoções, né, neste novo contexto. Como lidar com essa adversidade, com essa instabilidade, com todas essas emoções que são nossas, que são dos nossos colegas, que são dos nossos alunos, que são contagiosas, né, que nos tomam e que perpassam e determinam toda a nossa atuação. Aí eu fiquei pensando, né, em pontuar aqui alguns aspectos que eu acho fundamentais para lidar com essas emoções e lidar com essa afetividade nesse contexto hoje, né, no nosso trabalho cotidiano, no nosso trabalho docente, né? Eu acho que o primeiro aspecto é a gente se manter consciente, né? Consciente de que nós estamos vivendo um momento ímpar, de que esse momento é um momento trágico para a humanidade, que todos nós estamos imersos neste momento. Não estamos de maneiras iguais, estamos de maneiras muito desiguais, né? A desigualdade social está se aprofundando, né? Mas de alguma maneira estamos todos igualmente nesse contexto de desigualdade, que cada um tem aí os seus recursos para lidar com estas questões, né, que os recursos que eu tenho internos, quando eu falo de recursos, estou falando de recursos pessoais, né, de como eu consigo lidar com essa situação, se eu me desespero, se eu fico mais tranquila, se eu consigo arrumar saída, se eu tenho alguém para me ajudar, né? Cada um tem os seus recursos, as pessoas são muito diferentes. Algumas pessoas conseguem, com seus recursos, reagir rapidamente e se adaptar rapidamente, outras não, têm mais dificuldade. Né? Algumas nem têm recursos pessoais, não têm de onde tirar, se afundam em depressão. E eu acho que a gente tem que ter esta consciência da singularidade de cada um e da maneira singular com que cada um vai reagir. E reconhecer os nossos limites e as nossas possibilidades. E ativar muito a empatia, né? Tentar entender como é que as pessoas que estão em volta da gente estão lidando com isso, como é que elas estão vivendo, né? Porque, gente, o que dá mais conforto para as nossas emoções são os laços afetivos, né? A gente se sentir acompanhado. Quando você se sente sozinho na sua casa, e aí um começa a criticar o outro, porque, olha, porque não consegue, porque não fez, porque não sei o quê, o pai critica o professor reclama do pai, todo mundo reclama do aluno, né? A gente fica um pouco patinando, não consegue sair do lugar. Então, a gente tem que ativar a nossa capacidade de empatia, né? E pensar na tolerância, né? Em desenvolver, porque a empatia nos dá isso. Quando eu sou capaz de me aproximar do outro, de perceber como é que ele está se sentindo, de me contagiar e me sensibilizar, né? Empatia é isso, eu me sensibilizar com a emoção do outro. Eu sou capaz de tolerar, de ter tolerância com as falhas, com tolerância com os limites,
né? E se eu entendo que eu estou numa situação trágica, todo mundo está, cada um tem seus recursos, quer dizer, eu consigo expandir a minha capacidade de tolerância com o outro, né? E é isso que vai nos dar uma rede de apoio. É isso que vai garantir que a gente consiga se manter os nossos laços sociais, mesmo estando isolados, cada um dentro da sua casa, né? Utilizando os recursos da tecnologia, utilizando a tolerância, quer dizer, e aí eu consigo manter os laços, eu consigo apoiar os meus colegas, eu consigo discutir com eles o que está acontecendo, eu procuro o meu gestor, eu faço um esforço, né, para ir atrás do meu aluno, né? Hoje em dia, a gente está vendo aí, os adolescentes não querem abrir as câmeras, tem aluno que não tem nem celular, nem casa, nem... Quer dizer, tem as realidades mais diferentes, né? E a gente, na cabeça, no coração, no corpo, a gente tem que se abrir para essa diversidade de realidades, né? E entender com tolerância que está difícil para todo mundo, né? Que está difícil para todo mundo. E a partir disso, né, que isso depende de um esforço, porque a gente não é tolerante naturalmente. A gente não aceita o outro naturalmente, a gente não aceita as diferenças naturalmente, a gente gosta do que é igual, do que confirma que o jeito que a gente é, que é o jeito legal, é o que é mais cômodo, né? Mas nós, como professores, sabemos que não é assim, né? Que o mundo é feito de muita coisa, de muita gente, que todo mundo é legal. Mas só que a gente precisa fazer um esforço, e esse esforço chama esforço ético, né? Que é o esforço de reconhecer o direito que todo mundo tem de ser considerado uma pessoa. Isso foi uma das lutas do Valon, né? Para que todos fossem considerados igualmente como pessoas completas e olhados nas suas singularidades, olhados no que cada um tinha de particular e respeitado nessa singularidade. Isso exige um grande esforço, um esforço afetivo, né? Do afetivo integrado ao cognitivo. Eu preciso pensar sobre isso para conseguir sentir isso. E aí eu sinto e penso tudo ao mesmo tempo, né? Porque sou eu, uma pessoa completa, que tenho que, a partir da minha capacidade de empatia, de pensar nessa questão da tolerância e tentar me sentir desse jeito, né? Então, fortalecer os laços sociais e procurar cuidar da gente mesmo, né? O cuidado, eu acho que é um conceito fundamental nesse momento, né? Nos respeitar, cada um a si, respeitar os próprios limites. Quando eu não consigo, eu não consigo. E se eu choro, eu choro. E se eu estou desesperada, eu estou desesperada. E, pelo amor de Deus, não fala em não chore. É horrível. Não chora. Não precisa se sentir assim. Gente, a gente chora porque chora, a gente se sente porque sente. É que a emoção é incontrolável. Se ela é incontrolável, ela está em mim, ela transborda, né? Se ela transborda, e aí eu tenho laços sociais, eu tenho vínculos, né? Para me ajudar a lidar com isso e conter e transformar isso numa coisa legal, né? Eu posso, a partir da vivência do meu desespero, entender o desespero do outro. Eu posso, com a minha raiva, viver uma indignação pela desigualdade desse país, dessa sociedade, e trabalhar contra isso, né? É isso que faz de mim uma pessoa, né? Um ser humano. É o afeto, é a capacidade de indignação, de ter raiva, sim, né? De ter raiva que nós estamos na pandemia, de não querer essa realidade, de querer mudar
E, por outro lado, saber que para mudar nós temos que nos adaptar aqui agora, quem está do meu lado tem que me ajudar, né? E aí eu tenho que botar os dois pés no chão e falar, bom, agora com o que eu tenho eu posso fazer o quê? Né? E nesse momento eu acredito firmemente que o que a gente pode fazer de melhor é isso, fortalecer a nossa empatia, os nossos laços sociais, a nossa tolerância. Né, com base numa reflexão ética, num esforço ético e pedagógico, né, para constituirmos equipes fortes que façam frente a essa tragédia sem precedente. Né? E aí eu queria retomar aí o que falou da linguagem emocional, que ela é fundamental, né? É uma maneira de um ser humano tocar a alma do outro ser humano. Né? Se eu chego aqui com alegria, emocionada, com motivação, né? Eu toco, né? Eu penso como é que eu vou levar isso para o meu aluno, para o meu colega, como é que a minha alma vai tocar as outras almas, né? E que linguagem que eu quero, que emoção que eu quero passar. Isso também é um esforço, depende de planejamento, de estudo, né? Mas é isso que vai garantir a aprendizagem do nosso aluno. Sem emoção não se aprende. Né? E com emoção também pode não se aprender e não se aprender nunca mais, porque bloqueia e aí não aprende. Né? E se eu pensar na tolerância e no que eu quero para os meus alunos e no que eu quero, né, para esse país, para essa juventude que está aí, eu acho que vale a pena esse esforço, né, de planejar uma linguagem que atinja o outro, que leve a minha alma a tocar a alma do outro, né? Que isso que pode fazer a diferença e principalmente, gente, pensando na desigualdade, para as populações mais vulneráveis, que são aí os nossos alunos. Né? Que a gente tem as escolas públicas nos mais diversos municípios, nas mais diversas realidades, né? E a gente sabe que tem algumas assim que atuam em comunidades altamente vulneráveis e que são as que mais precisam de nós. Né? Então é isso, gente. Muito obrigada e, bom, nós estamos à disposição de vocês para novos contatos, tá bom?